Olá a todos e todas, nós estamos aqui na Fenaló com a Verônica Lazzarini Cardoso, ela que é gerente de projetos da LCA Consultores. Verônica, seja muito bem-vinda. Bom, vocês apresentaram uma pesquisa, sobre as diferenças de renda e ocupação entre mulheres e homens com base em dados recentes. E quais são, então, os dados que mais chamaram a atenção? Olha, o que mais chama atenção é um dado um pouco desolador de que as mulheres ganham menos que os homens na economia brasileira em geral. E esse resultado ele persiste se a gente olha para qualquer setor, para todos os setores, para todas as ocupações, para todos os ramos de atividade. Na média, as mulheres vão ganhar menos que os homens. Isso também se reflete um pouco em termos de oportunidade de progressão de carreira. O que a gente vê também são menos mulheres, uma menor representatividade feminina nos cargos de liderança. Esses cargos de liderança, muitas vezes, que têm remuneração mais alta do que as demais ocupações. Isso persiste ainda mais quando a gente olha para empresas médias e grandes. Então, o que a gente vê nesse retrato recente da economia não é uma questão só brasileira, mas eu acho que na economia brasileira isso chama bastante atenção, que a gente ainda tem um caminho muito grande para a equidade no mercado de trabalho quando a gente está discutindo o gênero. Dá pra gente dizer, então, que é algo sistêmico? Sistêmico é estrutural, na verdade. Estrutural. A gente precisa de ações que quebrem esse movimento que é reproduzido, que é repetitivo ao longo dos anos. E é muito importante, a gente dizer, então, que isso está embasado em dados, de fato. Uma coisa é a gente dizer, porque é uma percepção geral, a gente sabe disso, mas trazendo dados é muito mais concreto para ilustrar. Super. Bom, e quais são os setores em que as mulheres ganham menos do que os homens? Se a gente for olhar na média, sempre o economista gosta de falar de média, Média é uma representação que não representa ninguém. Porque você não vai achar essa informação em nenhuma empresa, em nenhum setor específico, mas quando a gente olha na média, significa que, olhando a representatividade geral dos setores, nenhum setor paga mais para as mulheres. Todos os setores pagam mais para homens. Alguns mais, outros menos, mas as mulheres sempre recebem remunerações inferiores. Chama atenção a indústria, as indústrias, principalmente as indústrias pesadas, a área de saúde, de educação, o comércio em geral. Os setores de serviço de ponta tem mulheres recebendo bem menos do que os homens, em torno de, na média, as mulheres recebem 20% a menos que os homens. Nesses setores chegam a ganhar 35 menos, 40 menos do que os % menos que os homens. Ou seja, em todos paga-se menos, mas em alguns há questões mais sensíveis? Exatamente. Até por conta de características estruturais das ocupações desses setores. Algumas ocupações elas são muito historicamente, tradicionalmente masculinas, outras são historicamente femininas, e essa tradição ela também define essa diferença salarial. E é na quebra dessa tradição que a gente tem caminhado. Exatamente. Tá. Bom, e existem ocupações em que as mulheres ganham mais? Você estava falando que em todas elas ganham menos, Exato. Mas há alguma que tenha um destaque positivo para a gente trazer? Existe uma classificação no Brasil de ocupações que vai separar todas as ocupações que a gente conhece, Desde o advogado, o médico, o assistente, o estagiário, todas essas ocupações existe uma classificação. Em 82% dessas ocupações, as mulheres ganham menos. Aí você vai falar assim, mas tem aí 18% em que elas ganham mais. São 400 ocupações em que elas ganham mais. Só que só 8% das mulheres estão nessas ocupações. Então, assim, é um volume de mulheres muito pequeno ganhando mais. E outra informação que chama atenção, outra característica que chama atenção nessas 400 ocupações é que são ocupações, como a gente falou antes, tradicionalmente femininas ou tradicionalmente representadas por mulheres. Ou seja, costureiras, embaladoras, professoras. E o que também chama atenção nisso? São, em geral, ocupações que pagam menos. Na média dessas ocupações em que as mulheres ganham mais, o salário médio é de R$ 2.000 por mês.
Então, o que acontece? Elas estão ganhando mais, mas dentro de um trabalho que paga muito menos. Como a gente sempre que a gente pergunta sobre estatística, sobre qualquer outra coisa, é conforme que base, né? Exatamente. Sobre do que a gente está falando. Exatamente. Então, assim, existem ocupações em que as mulheres ganham mais, mas são ocupações, em geral, menos valorizadas também. Bom, e como é que está a distribuição no topo do ranking salarial? No topo do ranking salarial, o que a gente chama desse ranking salarial é basicamente as ocupações mais valorizadas, né? São aquelas ocupações de maior rendimento médio. Então a gente estava falando agora das ocupações muito representadas por mulheres, que ganham em torno de R$2.000. O que a gente está chamando agora de topo das ocupações é até R$50.000. Nessas ocupações, também as mulheres ganham menos do que os homens. Das 100 ocupações, existem 8 em que as mulheres ganham mais. Eu não vou saber aqui falar todas elas, mas algumas delas são atrizes, médicas da família, pesquisadoras em economia, engenheiras de petróleo. Algumas ocupações têm uma diferença salarial positiva para as mulheres, mas são só 8 dentro de 100. Se a gente olhar para o todo, então, uma parcela ínfima. E o que as empresas podem fazer? A gente pensando aí num caminho de solução, né? Enfim, dentro dessa jornada aí de como solucionar, o que as empresas podem fazer para diminuir essa desigualdade? Olha, essa pergunta é muito difícil, porque assim, não existe um único caminho, né? Como a gente conversou, é um problema estrutural. A gente não tem uma única solução para resolver um problema que não é de décadas, é de séculos. Mas eu acho que a primeira coisa é identificar que isso existe e tratar isso de forma ativa. Se a gente não identifica e trata de forma ativa, a gente vai sempre reproduzir o que a gente conhece hoje, que é naturalizar uma baixa participação de mulheres, naturalizar essa diferença salarial. Se a gente não olha para isso com foco e com ações ativas, a gente não muda. E quais que são essas ações ativas, né? Depende muito do setor em que você está trabalhando, depende muito da ocupação, da realidade daquele trabalho, mas de forma geral é importante ter uma empresa engajada e que valorize diversidade. E é muito importante ter lideranças engajadas, porque quem toma a decisão é que tem força para mudar a realidade. Então, ter mesmo lideranças masculinas, mas que estão engajadas na mudança, é muito relevante. E ter ações afirmativas, eu acho que é imprescindível. Quando a gente discute ações afirmativas, muitas vezes é um pouco contraditório, é polêmico, porque traz essa questão da meritocracia e tudo mais. Mas é um caminho a se seguir e é uma solução para um momento em que a gente não tem como mudar isso de forma orgânica. Então, trazer ações afirmativas de recrutamento, de treinamento de comportamento no ambiente de trabalho, de retenção dessas mulheres no ambiente de trabalho, de criação de planos de carreira e oportunidade, de flexibilidade, porque também, quando a gente fala de equidade, não significa tratar todas as pessoas iguais, é tratar as pessoas nas suas diferenças. Então, muitas vezes o que acontece é que a mulher no mercado de trabalho, ela tem questões que precisam ser tratadas. As mulheres hoje ainda são mais responsáveis, têm mais responsabilidades familiares, têm mais responsabilidades no trabalho doméstico. Então, você desconsiderar isso, você não retém, você não agrega, você não cria oportunidade para essas mulheres. Trazer flexibilidade e lidar com essas diferenças, com certeza é uma das chaves para a gente mudar esse cenário de números um pouco catastróficos, mas que vão evoluindo aos poucos e com ações direcionadas. Vou aproveitar para te perguntar, assim,
se é importante a gente... Qual que é a importância que você diria no sentido de formalizar melhor perguntas que se fazem em processo seletivo, por exemplo, né? Existem perguntas ainda extremamente discriminatórias, como se a pessoa pretende ter filhos, enfim, perguntas nesse sentido. Processo de recrutamento é uma questão muito importante para a diversidade e inclusão. Não só para questões de gênero, mas para todos os outros grupos de diversidade. Quando a gente trata de LGBT, quando a gente trata de pessoas com deficiência, quando a gente trata de pessoas negras, de novo, né, é tratar as pessoas diferentes com base nas suas diferenças. Perguntar se a pessoa é estado civil da pessoa, se ela tem filhos ou se ela não tem, se ela tem disponibilidade para viajar, você criar restrições dentro dos recrutamentos. Outra questão muito importante de recrutamento, quando se trata de gênero, é lidar com mulheres que chegam para o mercado de trabalho inseguras. A gente fala muito de síndrome da impostora, e a síndrome da impostora, ela tem um nome feminino porque ela pega mais as mulheres do que os homens. Então, não adianta você chegar no recrutamento e tratar aquela menina que chega mais insegura e compará-la com um menino que chega super com uma autoestima. É injusto, porque não necessariamente aquela menina não corresponde, ela não é competente, ela só se coloca para a situação de uma forma diferente, porque ela tem uma posição feminina que é intrínseca à nossa existência. E ela vai ser assim no mercado de trabalho, ela vai ser no ambiente social, ou no ambiente social, pessoal, familiar. Então, tem a ver com o caráter estrutural de que a gente estava falando, né? A gente volta sempre para isso. Volta sempre para isso. Então, o recrutamento, ele precisa ser sensível. Ele não pode ser frio no sentido de olhar apenas requisitos, critérios. Esse se encaixa aqui, esse responde esse fez esse curso, esse respondeu essa pergunta. Ele tem que ser humano para a gente conseguir lidar com essas diferenças e conseguir incorporar, incluir essas mulheres de uma forma mais positiva. Perfeito. Muito obrigada, Verônica. Obrigada.